Bem, boa tarde a todos. Como agradecer aqui ao convite do deputado, né, do Carlos Gianazzi. Bem, como ele anunciou, eu sou presidente da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp. E eu vi aqui que a Sabesp hoje, nesse momento, né, ela é a bola da vez. E o que, de uma certa forma, nos causa, enquanto funcionário, o que eu falo, enquanto funcionário, enquanto sociedade civil e enquanto cidadã, enquanto representante, porque a nossa entidade é uma entidade da sociedade civil, e enquanto cidadã, é que nós nos sentimos, de uma certa forma, fragilizados, né, diante de todo esse processo. Porque a Sabesp é uma empresa que tem mais de 45 anos no mercado, está atuando há 45 anos, ela foi estruturada para ser uma das melhores empresas de saneamento da América Latina, ela veio se construindo, ela veio preparando um corpo técnico altamente respeitado, e quando a gente chega num momento de crise como esse, em que você tem uma força de trabalho, que a gente deveria ter uma força de trabalho unida, né, correndo para ajudar a sociedade, a gente começa a sentir a empresa fragilizada diante da crise. Fragilizada porque, é claro, quando você dá bônus, você não recolhe tarifa suficiente para você manter a sua receita. Fragilizada porque hoje a gente começa a perder o nosso quadro de funcionários, porque você precisa reduzir custos, despesas, e mão de obra qualificada é custo, é despesa, então você começa a dispensar capital intelectual para enxugar as contas e você manter a empresa funcionando, né? Então, isso para nós, enquanto funcionário, é muito triste. A gente tem certeza da gravidade do problema, né? Enquanto cidadão, a gente vê. Outro dia eu fui abordada dentro de uma loja, né, grande, a Decathlon, um atendente da loja, ele pegou o meu crachá, que eu esqueci de tirar. Eu saí do carro com o crachá, ele olhou meu crachá e falou: minha senhora, andar com isso daqui no pescoço daqui a alguns dias é um risco de vida. E eu olhei para a cara dele e falei: acho que você tem razão, né? Tirei o crachá, triste por isso, porque a Sabesp já viveu esse momento no passado, em que a gente tinha vergonha de ser funcionário, e depois de muito trabalho, a gente recuperou esse prestígio, e a gente vem investindo em formação para não ter mais, para a gente sentir orgulho. Tem coisa melhor que a gente sentir o orgulho da família, da casa, da empresa, da escola que você estuda, do ambiente que você está? Não, acho que não existe. É muito bom, né? Então, para nós, dói muito ver esse processo. Nós temos hoje, diante das pastas, o secretário Benedito Braga, um acadêmico reconhecido internacionalmente, diante da Sabesp, o outro, né, o presidente, eu sempre chamo o JK, a gente chama, até brinca, já apelidou, Gerson Kelman, que é também um acadêmico renomado, um pesquisador renomado, e a gente tem certeza que, quando o governo escolheu essas pessoas, que já foram críticas a ele no passado, né, e eu tenho até aqui uma nota que o Benedito fala, né, que a questão dos recursos hídricos, aqui só reforçando o que já foi dito pelos deputados anteriormente, pela própria Marúcia, né, ele coloca assim, ele falou isso no dia 17 de 2 de 2014, o nosso secretário. Para Braga, a demanda por água não está sendo afetada simplesmente pelo baixo índice de chuva, embora este seja um componente importante. O problema é a falta de planejamento e realizações em determinadas áreas. A infraestrutura não acompanhou o crescimento da demanda, não só pelo crescimento demográfico, mas também pela melhoria do padrão de vida da população, que agora usa mais água, mais energia, gera mais resíduo e assim por diante. Então, a gente tem duas pessoas aí que a gente acredita e defende, acredita porque a gente tem que acreditar. Eu sou católica, nasci em berço católico, não acredito em santo. Não acho que São Pedro tem nada a ver com isso. Eu não participo de novena para chover, apesar de ser uma pessoa católica. Não vou, eu me recuso a ir em novena para chover, gente. Não adianta me mandar isso aqui pelo WhatsApp, novena dia tal. Não vou. Porque São Pedro e Deus não tem nada a ver com isso. Se nós, seres humanos, não fomos capazes de administrar um recurso, somos inteligentes, não foi isso que disseram para nós? Homo sapiens, seres inteligentes? Disseram, isso meu pai me criou desde pequenininha, dizendo, você é inteligente, certo? Se eu não conseguir dar conta dos resíduos, se eu não conseguir dar conta dos meus resíduos, do meio ambiente, que me ambienta, que me sustenta, eu vou atribuir essa responsabilidade a São Pedro? Se eu não conseguir ter, na política, em âmbito estadual, federal, não importa, representantes que falem pelo povo, pela sociedade, em qualidade de vida, em saúde, a culpa é de Deus, é de São Pedro? Não, gente, não é. É nossa. São nossas escolhas. E eu acho que, por serem nossas escolhas, também está nas nossas mãos as mudanças.
Eu não vejo de outra forma. Está na mão de cada um aqui presente. Porque se a gente ficar acolhido pela velha ideologia paternalista, de que nós temos um governo que seja capaz de cuidar de tudo, e que nós, crianças indefesas, ainda na infância de uma sociedade, não somos capazes de levantar e reivindicar o que é de direito nosso, que é a vida, sinto muito, a gente merece morrer. Não há quem deva ficar em pé. Nós temos, sim, gente, que levantar a voz, nos organizarmos, buscar. Já que nós não estamos recebendo essa estrutura como deveríamos estar recebendo, em termos de comunicação e ação, pois sejamos nós os elementos da transformação. Sejamos cada indivíduo aqui presente capaz de erguer e reivindicar o seu direito à vida, em todos os aspectos. Então, eu acredito que nós temos 2 acadêmicos aqui que vão dar conta disso. Mas se eles, por algum momento, não puder, sejamos nós aqueles que vai bater panela sim, por que não? Vamos exigir. Vamos dar um voto de confiança. Está dado. Agora, se não vier a resposta, vamos exigir sim, porque é um direito nosso. E eu quero só fazer uma outra questão, trazer uma outra questão. Nós não vivemos uma crise hídrica. O que é uma crise? O que vocês entendem por crise? Né? Eu tive uma crise de dor de cabeça. Ela veio do nada e foi embora. Não é uma crise. Eu tive uma crise histérica. Não é algo que vem e vai embora? Nós não estamos vivendo uma crise. Nós estamos vivendo um momento, a natureza da resposta às nossas ações. É um processo. Isso é processual. A gente está colhendo o que plantou no passado. Desmatamos, poluímos os rios, degradamos, jogamos lixo na rua, não tivemos nenhum cuidado ao consumir, ao produzir. Foi bonitinho. A gente fez tudo isso. A natureza está dando a resposta. Né? Beleza. Então, não é crise. O próprio o deputado Ivan trouxe, desmatamos 70% das cabeceiras, e a gente quer que se reponha da noite para o dia? Através da fé? Opa, não vai se repor. Ou a gente acorda para a realidade de que o mundo mudou e que a gente precisa ter esses exemplos para mudança, ou a gente vai viver outras, e sequencialmente outras crises. Né? Que não é crise, é processo. Então, isso não é crise porque não é passageira, não vai durar só. Gente, eu lamento informar para vocês, mesmo sendo socióloga e não uma pesquisadora, uma acadêmica na área da hidrologia, essa crise não vai passar em meses. Por isso que ela não é uma crise. Esse período difícil que a gente começa a mergulhar de cabeça vai durar, talvez, anos. E não adianta a gente parar para rezar ou acreditar em tudo que a gente vê na mídia, porque muitas das coisas que chegam para nós, elas não vêm norteadas de um saber necessário para a nossa mobilização, e sim para a nossa acomodação. Quando a Marúcia traz que nós temos que ficar atentos, que nós podemos viver uma guerra civil, um momento de guerra, podemos sim, porque vizinhos já estão denunciando vizinhos, e vigiando vizinhos e brigando por um balde de água. Eu trabalho na Baixada Santista e eu vejo pessoas se agredirem direto por água nas favelas. Eu já vi pais de família morrer por causa de um balde de água, com um tiro na cabeça. Então, quando a gente fala, olha, catástrofe, né? Olha, a pessoa portadora da desgraça do mundo. Não é isso. A gente só tem que acordar. Aproveitar esses fóruns aqui que a gente está reunido, para a gente obter o máximo de informação possível, se agregar em células e juntos a gente continuar lutando. Eu parabenizo a iniciativa aqui dessa audiência, né? Acho que nós temos que estar assim, integrados todo momento e atentos a esses movimentos. E a Sabesp, ela é nossa, ela é do Estado de São Paulo. Nós não devemos deixar essa empresa se perder ou ser sucateada por falta de gestão. Eu entendo, sim, hoje nós estamos mergulhados numa crise, mas nós temos que olhar para a corporação, porque ela é do Estado, ela é de cada um de nós aqui sentados. Nós temos que cuidar. Nossos funcionários já estão sendo ameaçados de morte nas comunidades, mas é um patrimônio da sociedade. Nós descuidamos dela por algum tempo? Creio que sim, senão a gente não teria chegado no estágio que chegou. Mas está em tempo ainda de cada cidadão olhar para esse patrimônio. Porque se nós não cuidarmos do patrimônio Sabesp, mesmo que caia um dilúvio em 2016, não vai ter infraestrutura para levar água para as casas. Vai estar um monte de manancial, pessoas morrendo afogadas por aí, e a água não vai chegar na casa de vocês. Então, é um patrimônio que tem que ser zelado, cuidado, para a gente dar resposta na hora certa. Né? Então, eu defendo, sim, apoio esse tipo de movimento, acho, sim, defendo e quero estar junto. Eu sou uma das primeiras a levantar a bandeira, a reivindicar o direito à vida. Temos que fazer isso e temos que cuidar do nosso patrimônio. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Francisca.